Paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aqui que vos fala é o pastor Manuel, e hoje nós estamos aqui para entrevistar o pastor Rafael e o obreiro Taílson da Igreja Comunidade Cristã Deus é Conosco. Quero começar aqui pelo obreiro Taílson. A paz de Cristo, obreiro Taílson, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Emanuel, a paz do Senhor Jesus Cristo aos ouvintes, que Deus em Cristo possa abençoar cada um em nome de Jesus. Eu queria saber um pouco mais sobre como você se converteu, como você conheceu o Evangelho e como você poderia descrever algumas experiências que você teve no começo da caminhada até hoje. Meus amados irmãos, alguns anos atrás, exatamente no ano de 2016, aconteceram algumas coisas no meio da minha família que me levaram até a Cristo, né? Cristo, certa vez, em um tratamento particular com o meu pai, né? Ele tratando do meu pai, automaticamente ele também me tratou, né? Visto que em 2016 meu pai havia amputado uma perna por conta de uma doença chamada trombose, né? E ali naquele tratamento com meu pai, né? Eu acompanhando meu pai juntamente com minha mãe ali no hospital de base em Brasília, eu pude ver o trabalhar de Deus na vida do meu pai, né? Automaticamente Deus ele foi me quebrando, ele foi estilhaçando as minhas defesas, né? Eu vendo Deus trabalhar na vida do meu pai, né? Eu era um jovem que não ligava muito para minha espiritualidade, não cuidava desse meu lado, não me preocupava muito com isso, né? Como muitos jovens nos dias de hoje não se preocupam com a sua espiritualidade, às vezes nem conhece, né? Ou até nunca ouviram falar acerca da palavra de Deus. E ali, né, resumindo, eu no hospital de base, acompanhando meu pai juntamente com minha mãe, né? Certo dia meu pai, após amputar a perna, estava chegando em casa e eu carregando meu pai em uma cadeira de rodas, e nesse dia eu havia derrubado meu pai da cadeira de rodas. Meu pai estava frustrado, eu também estava, né? Ele estava, se irou, né? Por conta daquele meu descuido, eu também não estava muito bem, né? Já vinha pensando, alguns dias atrás eu já estava procurando um motivo a mais para continuar nessa terra. Né? Eu estava preocupado, porque eu costumava pensar o seguinte: casar, ter filho, isso não é motivo suficiente para mim ficar aqui. Ter um emprego bom, não. Né? Quando eu falo que a gente está assim, muito angustiado, né? Com o coração muito cheio de mágoa, de palavras, é nesse momento que o ser humano ele começa a pensar em desistir de tudo. Nesse momento que o ser humano ele começa a entrar no fundo do poço, e eu estava entrando no fundo do poço, né? E ali eu tinha derrubado meu pai da cadeira de rodas. Quando eu cheguei em casa, tinha alguns irmãos da Assembleia de Deus, Ministério Missão Nova Jerusalém, né? Eles estavam pregando para minha mãe, só a minha mãe estava em casa. Eu havia saído com meu pai, só a minha mãe estava em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, né, meu pai ficou na sala, eu dei boa noite por educação, entrei para o meu quarto, frustrado. Né? Meu pai havia me falado algumas palavras que me afetaram naquele momento. Então, naquele momento, eu entrei frustrado. Eles pregaram para o meu pai, pregaram para minha mãe, falaram que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus cura e muda a história. Né? E eu lá dentro do quarto ouvindo. E para resumir, depois que eles pregaram para o meu pai e para minha mãe, eu ouvi a voz, né, na época era o presbítero, diácono José Rosa, né? Meu pai na fé, considero até hoje. E eu ouvi a voz dele dizendo assim: chama aquele jovem. Eu já recuado, não queria ir para a sala de maneira nenhuma, não queria ouvir nada sobre Deus, nem algo do tipo, né? Tava sem esperança. Até que por fim a minha mãe me chamou, eu decidi ir para a sala e eles olharam para mim aquele dia e disseram: Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode trazer algo novo para a tua vida, jovem.
Ele pode mudar a tua trajetória. Nesse momento que eu saindo do quarto, ouvindo aquela palavra, a semente caiu, né, na boa terra, e ali, naquele momento, instantaneamente, ela já começou a germinar. Ela já começou a dar fruto dentro de mim. Só que eu, com a minha ignorância, pensei, né? Tá, eu vou dar uma chance para esse Jesus para ver o que ele pode fazer por mim. Olha a ignorância do homem. Jesus me dando uma chance e eu, na minha mente, falando que ia dar uma chance para Jesus. Né? E naquele momento, naquele dia, né? No ano de 2016, eu aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. A partir daquele momento, Jesus Cristo começou a mudar a minha história. Se passaram alguns anos e eu estou aqui até hoje. A minha conversão aconteceu assim, no momento que eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus. E deixando bem explicado para os nossos ouvintes que isso não é nem 5% do testemunho do obreiro Thailson, por quê? Porque nós estamos minimizando aqui o máximo para dar oportunidade também para o pastor Rafael falar também uns 5% talvez do testemunho dele, do que ele chegou até hoje aqui, até ele se tornar pastor. A paz do Senhor, pastor Rafael. Eu queria saber, conte um pouco para nós também, para os nossos ouvintes, que como foi a sua convenção? O senhor é da onde? O senhor nasceu aonde? Quantos anos o senhor tem? O senhor nasceu no berço evangélico? Como o senhor se tornou pastor? Paz seja, meus irmãos, para todos. Meu nome é Rafael Ribeiro, pastor da Assembleia Igreja Comunidade Cristã. Deus conosco aqui no estado do Goiás, em Águas Lindas de Goiás. A minha convenção, ela foi um pouco diferente, né, conturbado, porque eu era um jovem que não fui nascido no berço evangélico, né, mas o Senhor ele já havia um chamado na minha vida, uma obra na minha vida, né. E eu sou de Fortaleza, Ceará, e tenho 34 anos, né, e quando eu me converti foi no ano de 2007. Eu trabalhava no supermercado em Fortaleza, e no período que eu estava trabalhando, trabalhava de entregador, eu trabalhava no supermercado, e nesse processo que eu trabalhava, Deus colocou um irmão para estar me evangelizando lá dentro, entendeu? Deus colocou o irmão e Deus ele tem seus meios de trabalhar, né? Deus tem suas formas. Paulo fala que Deus ele tem as suas multiformas, né? Não é só uma forma de trabalhar, Deus tem suas multiformas. Então, no ano 2007, eu aceitei Jesus no meio do ano, né, entre junho e julho. Aceitei Jesus porque foi no período que eu fui para casa almoçar, eu estava no horário do almoço, lá em Fortaleza, o pessoal lá trabalho da horário do almoço, e fui no horário do almoço para casa. Quando eu cheguei em casa, o irmão me evangelizou, né, o irmão Neudo, né, que hoje é o pastor Neudo, ali em Fortaleza, e juntamente com outro pastor me evangelizou. Então aceitei Jesus só de toalha, né? E depois, quando eu volto para o trabalho, depois do horário do almoço, e ali já falo para o irmão que está ali comigo, me evangelizando, né? O diácono Valtenizo, aí em Fortaleza. E ele se alegrou muito porque a Bíblia fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende, né? E depois Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a agir na minha vida de uma forma poderosamente. E quando eu estava no trabalho, tinha um irmão que me evangelizava na porta da casa dele, né? Que o nome dele é Irmão Ângelo, conhecido como Gonzaga. E aí o irmão Ângelo, todo dia ele pregava na porta da casa dele. E falava da palavra, trazia um louvor da harpa. E o louvor da harpa que ele trazia era aquele lá assim da harpa, né? O número da harpa que diz... ó, consegue eu andei, perdido vaguei, 104 da harpa cristã. Então, quando eu ouvia esses louvores, isso impactava a minha alma. E aí, o que acontece, irmão? Nesse período, Deus foi trabalhando na minha vida, eu fui conhecendo os irmãos. E a igreja que eu passei a congregar foi onde a minha mãe, antigamente, ela participava, antigamente, né? E no ano 2000, minha mãe se afastou de Jesus. E eu participava já dos Cordeiros de Cristo, mas quando na adolescência, na juventude, eu me afastei. Fui conhecer Jesus com 16 anos de idade. E aí participei da Mocidade, uma igreja onde eu congreguei a Assembleia de Deus Bela Vista, em Fortaleza.
tive um pastor bom que me discipulou, ótimos pregadores lá na igreja que nós tínhamos, bons professores de escola bíblica, de discipulado. Então eu cresci no meio de uma igreja que ela tinha as características de Cristo, tinha oração, tinha leitura da palavra, tinha culto campal, né, onde nós fazíamos culto campal na quarta-feira, segunda-feira nós tínhamos o discipulado. E nesse período todo Deus foi trabalhando na minha vida, onde o Senhor me levantou na comunidade lá no Pirambu, né, em Fortaleza, uma das favelas mais conhecidas, né, do estado de Fortaleza. Então, Pirambu, nós evangelizamos o Pirambu ali, irmão, de ponta a ponta, para a glória de Deus. E Deus, ele é tão fiel que o Senhor salvava a vida, o Senhor manifestava a vida, né? Na vida daquele povo que precisava, né, da comunidade, da favela. Mesmo no meio das balas ali, onde tinha aqueles confrontos, que hoje é facção, mas antigamente eram as gangues, né, que tinha, né? Então, a gente evangelizava, os pessoal temia e respeitava, porque o Senhor estava na nossa vida, né? Cansemos de pregar para a pessoa ela aceitar Jesus e morrer, como já teve também da gente pregar, escutamos as rodas dos tiros e quando ia ver a pessoa já estava morta, não dava tempo a pessoa ela, ter um encontro com Cristo. Então, nesse percurso, no ano de 2014, eu vim para Brasília. Vim para Brasília e é onde eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Joaquim, onde foi meu pastor presidente, que me deu a oportunidade de dirigir a igreja aqui em Águas Lindas, porque a igreja sede do pastor presidente Joaquim era na Rádio Albrais, setor ali de Brasilândia. E aí ele disse, pastor Rafael, missionário Rafa, na época eu era missionário, não era pastor, em 2014. 2013 para 2014. E aí ele disse, fez uma proposta para mim, disse, se Deus tivesse um negócio, nós ia abrir uma igreja aqui em Águas Lindas. E não tinha a Assembleia de Deus Rádio Albrais aqui em Águas Lindas, em 2013 para 2014. E aí ele orou, nós oramos a Deus, e Deus confirmou, né, que poderia abrir uma igreja aqui em Águas Lindas. E aí ele abriu a igreja, convocou o conselho da igreja, veio juntamente com o conselho da igreja, juntamente com os diáconos, a secretária e outras pessoas, e falou, pastor Rafael, Deus confirmou que ele me orientou para abrir a igreja aqui, e o senhor vai estar na frente da igreja. E aí, nesse período, ele falou assim, o senhor quer que nós em Unja, no dia da inauguração, a inauguração foi em 2013 em novembro, em outubro, perdão, outubro de novembro, foi em outubro para novembro, uma faixa assim. E aí eu falei assim, pastor, deixa o senhor me ungir só no final do ano, para o senhor saber quem eu sou, né? E nós pegamos a igreja, eu, minha esposa, meus filhos, nós pegamos a igreja sem ninguém. E Deus é tão poderoso que durante esse período que nós estávamos fazendo a obra, teve a inauguração e tudo, Deus vai começando a mandar pessoas, né? Mandar vida. E nesse período Deus começou a fazer grandes coisas, reboliço, Deus começou a salvar a gente. Peguei a igreja aqui em Águas Lindas na época, sem ninguém. E no ano, no culto da virada, de 2013 para 2014, o pastor me ungiu na sede em Brasilândia, em Brasília, né? Ele me ungiu, eu e minha esposa pastor, no período de 2014, ele disse assim, pastor Rafael, a promessa que Deus lhe fez há muitos anos atrás se cumpre hoje. E naquele momento Deus derramou poder sobre a minha vida. E de lá para cá, o que acontece é que Deus ele deu uma reviravolta, porque vai mudar da água para o vinho, né? Sei que quando você é ungido, luta vai vir, né? Luta vai vir, perseguição vai vir, mas Deus ele é fiel para cumprir a promessa. E aí, irmãos, teve crise, como tem crise espiritual na vida do chamado de homem de Deus, sempre vai ter, mas esse não é momento para falar sobre as crises, né? Estamos aqui falando sobre conversão. Nessa conversão, que Deus me separou para o pastoreado, entreguei a obra, passei mais um ano nessa igreja, entreguei a obra, antes do tempo, paguei um preço grande, paguei um preço grande porque eu entreguei a obra antes do tempo, e voltei para Fortaleza, e depois de quase 10 anos, Deus ele permitiu voltar para Águas Lindas de novo, né, para o lugar onde eu tinha começado, e Deus novamente está começando aqui uma nova obra aqui nesse lugar. E aí vim para cá, né, na pandemia, 2020, esse meu propósito, né,
do pastor Valdevan, que o pastor Valdevan, na época, ele era um auxiliar que ajudava muita gente, obreiro que ajudava, levava para um lado para o outro. E aí ele trouxe nós para cá e, enfim, depois de tudo que aconteceu, não deu mais para o Valdevan ficar com a gente, então nós ficamos, eu, minha esposa e meus filhos, nós ficamos à dispensação do Senhor. E aí Deus tinha usado o irmão, disse, falou com a minha esposa, pastora, Deus manda dizer que ele vai entregar o ministério na mão de vocês. Só que nem passava pela minha cabeça de abrir o ministério, né? Eu já estava frustrado comigo mesmo, né? Porque a gente sabe, a pessoa se frustra com a gente mesmo. Né? E aí, eu fiquei na dispensação do Senhor, minha esposa foi pregar no Mato Grosso. Quando ela chegou no Mato Grosso, Deus já deu a direção para onde é que nós ia abrir a igreja. Nós abrimos a igreja aqui, em Águas Lindas, na barragem 3, aqui em cima. E aí, irmão, nós abrimos a igreja, nós não tinha nada, né? Comprei uma cadeira pela fé, ganhei um público, o pastor Daniel me deu público, o pastor Messias me deu também, o pastor Daniel me deu uma caixa, só que a caixa estava queimada, né? O pastor Messias pegou e pagou a caixa, o conserto da caixa. Eu estou falando isso aqui, todo o processo para chegar, para abrir o ministério, porque hoje é fácil a pessoa olhar e ver uma igreja grande, uma estrutura grande, né? Ver pessoas aqui e dizer assim, foi fácil. Não é fácil. Não é fácil, né? Teve muito show. Esse lugar aqui mesmo, onde nós estamos aqui, fazendo um podcast aqui é onde começou tudo, né? Aqui é onde entrava água com esgoto, veio um vento que o redemônio entrou aqui, quebrou 10 teias. Então, aqui há uma história aqui. Só que para me chegar aqui, eu teve que sair do lugar onde nós conhecemos. E eu não queria vir para cá. E Deus acabou trazendo para cá e deu um ministério próprio. E esse ano nós faz 5 anos de ministério. 5 anos de ministério, né? Vamos estar trazendo um pastor de Fortaleza agora também. Vai estar ministrando no 5º ano de aniversário da igreja. Né? Vou mandar até um abraço, pastor Charles, lá de Fortaleza. Ele vai estar vindo para ministrar a palavra. E nesse ano a gente está fazendo 5 anos de ministério. Deus tem enviado pessoas do ministério para nos ajudar. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito e pelo que o que vai acontecer, né? Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, que tem sido um canal de Deus na minha vida, no ministério, né? Nós trabalhamos junto aqui, tanto eu como ela, dou muita liberdade para ela trabalhar, porque hoje em dia o que acontece é que os pastores, que é marido, ele não dá legalidade para a esposa trabalhar, né? Há um espírito de machismo, né? Para ofuscar, né? Há um espírito de machismo, diz assim, não, eu que tenho que ser usado mais do que tu. Não existe isso, né? O Espírito de Deus, ele vai procurar aquele que está dando liberdade para ele. E graças a Deus, eu e minha esposa, a gente não tem esse espírito individualista, né? A gente compartilha o que Deus fez na nossa vida. E Deus, ele envia pessoas para esse lugar. Ontem mesmo nós terminamos uma campanha de 21 à noite, nós terminamos no monte, e Deus, ele é fiel, né? Deus, ele é fiel. Depois a minha esposa vai estar aqui, pastora Ana, falando um pouco também do testemunho dela, mas o que eu tenho para falar é isso. Deus, ele está fazendo grandes coisas, né? E promessa de Deus na minha vida, como o Senhor já havia falado, e para ser um pastor presidente do ministério, há uma responsabilidade, porque Deus, ele quer de nós, né, obediência. E quando, principalmente o pastor, ele é um pastor do ministério, aí vai dizer assim, não, o pastor não tem onde correr, tem, o próprio Deus é o pastor dos pastores, né? Então eu devo satisfação ao próprio Deus. Então, é que nessa noite, você está ouvindo a palavra do Senhor, nessa conversão Deus fez uma reviravolta. Então Deus, ele é fiel. Deus pode fazer na sua vida. Então essas minhas palavras que eu deixo nessa noite aqui para nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como vocês acabaram de ouvir aí diretamente do nosso pastor Rafael, um pouquinho do seu testemunho, da onde Deus tirou ele, aonde Deus colocou ele hoje. E vamos também estar trazendo vários pregadores, homens e mulheres de Deus, irmãos da igreja, obreiras, para estar trazendo uma palavra,
um direcionamento para os nossos ouvintes também, com os seus testemunhos. Agora eu quero perguntar algo mais para o obreiro Thailson. Obreiro Thailson, o que você fala para aquelas pessoas que acabaram de aceitar Jesus? Qual o teu recado para esse homem, para essa mulher que é novo convertido, não tem nem 3 meses de novo convertido? Meus amados irmãos, o início de uma caminhada com Cristo nunca é fácil. Ela é carregada de desafios. O chamado ele vai te trazer dores, marcas. Quando a gente observa a trajetória do apóstolo Paulo, a gente vê a trajetória de um homem que sofreu muito por causa da causa do evangelho. Mas em todo o tempo ele dizia, por essa causa eu sofro e me ponho de joelhos. Eu me considero um prisioneiro de Cristo, né? Ele vai também dizer ao seu filho na fé, Timóteo, não te envergonhe do meu testemunho, nem te envergonhe de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual sou prisioneiro. Então, o meu conselho para um novo convertido é: abrace sua fé. Não se envergonhe do Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe do Evangelho verdadeiro. Eu, quando era novo convertido, me envergonhava muitas das vezes do Evangelho. Me envergonhava do Senhor Jesus Cristo. Eu tinha vergonha de dizer que era cristão. Né? Até de andar com a Bíblia de braço a braço. Até de andar com a Bíblia. Olha pra você ver, eu passava na rua, às vezes eu estava descendo para a congregação, eu observava os dois lados da rua. O lado que tinha mais gente, era o lado do braço que tinha mais gente, era onde eu colocava a minha Bíblia debaixo do braço. Né? Nunca se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 22 em diante. Apóstolo Paulo está descendo para Jerusalém e ele diz assim, para alguns anciões que estavam lá na província de Mileto, ele diz assim, estou descendo para Jerusalém, não sei o que me há de acontecer. Porque quando vai me acontecer dores ou aflições, muitas das vezes o Senhor me revela. Mas se ele não me revelar, não estou preocupado mais com isso. Não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a boa carreira que me confiou o meu Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava mais preocupado com as coisas terrenas. É isso que o novo convertido tem que entender. Paulo não estava mais preocupado com quem ia falar dele. Ele mesmo disse a Timóteo, capítulo 2 da segunda carta, versículo 9. Timóteo, estou preso, considerado um criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. E o interessante é que, hoje em dia, as pessoas elas não têm mais a certeza da salvação. É verdade. Então, é tão forte a testificar que você é um crente lavado e remido com o sangue do Cordeiro, porque hoje o evangelho hoje, ele está um evangelho bagunçado. Né? Para quem quer viver verdade. Na bagunça. Verdade. Mas existe remanescente. Graças a Deus. Existe homens de Deus, mulheres de Deus, que têm uma vida conservada no Senhor, que preserva as Santas Escrituras, né? Paulo mesmo testifica e fala para Timóteo, para que Timóteo ele vinha preservar aquilo que Paulo investiu na vida de Timóteo. Né? Então Paulo fala para ele, conserva, guarda tudo aquilo que tu aprendeu de mim, e tu vai salvar tanto a ti como aqueles que te ouvem. Né? Então Paulo vai dizer que nos últimos dias vai acontecer que vai ter muitos amantes de si mesmo. Né? Só que para um novo convertido, ele está num ambiente, hoje em dia, nos costumes pagãos, costumes religiosos, costumes mudando, ele tem que manter uma vida preservada em Cristo. Ele não tem que negar a identidade dele, perguntar para ele, tu é crente? Ele tem que identificar e dizer, sou crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Né? Porque hoje em dia as pessoas têm vergonha, né? A gente fala a diferença do evangélico cristão e daquele que verdadeiramente segue a Cristo. Então, o que acontece é que hoje as pessoas elas perderam a identidade, perderam. Então elas não reconhecem quem são elas em Cristo. Paulo vai dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 5:17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, tudo vai se fazer novo. Mas eu não posso andar segundo os meus costumes, né? Ah, mas se eu sou em Cristo, eu posso fazer o que eu quero, porque eu tenho liberdade. É diferente. Essa liberdade em Cristo é para que você venha ter uma vida de temor. Uma vida que você andava na escravidão, que tinha sobre a minha e a sua vida um jugo do pecado, não tem mais. É verdade. Porque o fardo que nós carregávamos, Jesus, ele diz o quê, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, ele trocou o fardo pesado e colocou pelo fardo suave e leve. Né? Então, hoje tem crente, e tem crente hoje que vive sobrecarregado, angustiado. Hoje a moda do Satanás coloca é a depressão. Né? Então, o crente que vive depressivo é porque é um crente que tem que buscar libertação. Não é um crente que ele é um crente que perdeu a identidade, que ele não sabe se ele vai para o céu, ele tem dúvidas da sua salvação. Então, eu quero dizer que o Senhor, quando Ele chama, Ele garante a vitória. Né? Então, deixo para você, ouvinte da palavra do Senhor, você que é novo convertido, não é quem é você em Cristo. Diga para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Paulo fala, né, que tudo que se passou, coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, porque nós temos agora Cristo como na nossa vida, né? É isso aí. Alguma vez o pastor já deu vontade de desistir? Quem nunca, né? Isso faz parte, né? Mesmo o profeta Jeremias, ele diz que ele não vai mais falar da palavra. Ele diz que o Senhor me iludiu. Né? Se você observar, todos os homens da Bíblia é sagrada, né? Você vê Moisés querendo recuar, você vê Elias entrando para uma caverna, desistindo de tudo. Mas Deus, ele vai lá e vai procurar Elias, né? Então Deus, irmãos, é um Deus que, no momento da nossa fraqueza, como diz Paulo, é no momento da fraqueza que a força de Deus se manifesta em nossa vida. Graças a Deus. Né? O próprio Deus fala para Paulo, diz, não, Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor basta. Se você dizer assim, não, nunca tive vontade, é mentiroso. É mentiroso. Né? Todos nós temos desejo de abandonar, chutar o pau da barraca, como é o ditado que diz, mas o chamado ele fala mais alto, ele queima mais alto. Né? Então isso é normal. Então nós não podemos negar nossa fé que nós aceitamos, de voltar para trás. No livro de Mateus vai dizer, é como um cachorro que vomita e volta e come o seu próprio vômito. Ou como um porco, né, uma porca, que lava ela e quando joga ela ali, novamente ela vai voltar para a lama. Então, sentir vontade de desistir, todo mundo vai sentir vontade. Mas o próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflição, né? Mas ele disse que não, para nós se alegrar. Como ele venceu, nós também vamos vencer. Todo dia nós temos que matar o leão e o urso, como Davi fala, né? Para nós sobreviver. Sobreviver em Cristo. Não recuar. Não ser como um covarde. Porque o próprio Deus diz ali para Gideão, né? Gideão está com os 32 mil. O Senhor diz para Gideão, quem for covarde e medroso que volte. Então, nessa classe de covarde e medroso, eu não quero fazer parte dessa classe. É isso aí, povo de Deus. Também eu quero perguntar aqui também para o obreiro Thailson e também perguntar também para o pastor Rafael. O que o obreiro Thailson aconselha de início um novo convertido começar a buscar? É a palavra? É a oração? É o jejum? Qual seria uma vida de disciplina para um novo convertido, ele ter mais força, ter mais vigor na presença de Deus? O meu conselho inicial, para quem está começando agora, busque fortalecer o seu relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que o local onde você mais fortalece o seu vínculo com Deus é na oração. É onde você vai conhecendo em um diálogo quem é o seu Criador, quem é aquele que te escolheu. Né? E dentro da oração,
nós muitas das vezes queremos... alguns de nós muitas das vezes querem demonstrar para Deus, né, que são uma coisa, mas muitas das vezes não é. A gente tem que entender que Deus é onisciente, é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe de tudo, Ele pode todas as coisas. Deus te conhece. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele sabe como estilhaçar as tuas defesas. Ele sabe como te quebrar por dentro, Ele sabe como te refazer. Então, o meu conselho é: busque fortalecer o seu relacionamento com Deus através também da palavra de Deus. Eu costumo dizer que isso aqui é o nosso manual de vida. Ela é o mapa de um grande tesouro. Que tesouro é esse? Esse tesouro é o reino dos céus, né? Buscar em primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Busque o céu. Não centralize a sua visão nas coisas terrenas. Não centralize. Não centralize a sua visão no pecado. Porque muitas das vezes a gente fica tão ansioso, né, olhando fixamente para um pecado, que muitas das vezes tenta nos atrapalhar, que a gente foca tanto nesse pecado e a gente esquece as outras áreas desprotegidas, né? A gente fica vulnerável em outras áreas. E é no relacionamento com Deus, quando você vai criando um relacionamento com Deus, que Cristo vai fortificando as suas áreas frágeis na sua vida. Então, busque conhecer quem é Jesus. O que é Jesus? Entendeu? O apóstolo Paulo, eu gosto sempre de dizer que ele é um homem que me inspira muito, né? Porque quando Jesus, o próprio Cristo, está evangelizando Paulo, ele diz: dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Era Cristo dizendo: Paulo, não adianta lutar com quem é mais forte do que você. Paulo, eu sou o Criador e o dono de todas as coisas. Em outras palavras, Cristo estava dizendo. Então, ali começou um relacionamento. Paulo foi atraído por Cristo, né? É como o pastor citou, né? Jeremias capítulo 20, versículo 7, Jeremias dentro de um calabouço, olha e diz: o Senhor me iludiu. Mas o Senhor foi mais forte do que eu, né? Então Jeremias, ele conhecia o Criador dele, ele conhecia o Deus dele, né? Conhecido como um profeta chorão, chorava muito na presença de Deus. Verdade. Né? Então, Jeremias conheceu o seu Criador. Os homens que estão escritos aqui, né, e foram registrados aqui, eles conheceram a Deus. Infelizmente, alguns se deram mal, né, porque se perderam. Né? Mas, felizmente, a Bíblia registra muitos homens que venceram através da fé. Então, o meu conselho é: busque conhecer a Deus, seja na oração, seja na leitura da palavra, entendeu? Isso aqui é o nosso manual, é o mapa do tesouro. Esse tesouro é o reino dos céus, né? Busque jejuar também, fortificar o espírito, enfraquecer a carne, né? Eu costumo dizer que o espírito e a carne, eu uso uma conjecturação. Você tem dois lobos no seu quintal, um branco e um negro. Quando você acorda de manhã, a partir daquele momento que você acorda, você vai começar a alimentar um daqueles dois. Quando chegar o soar da noite, eles dois vão travar uma batalha. Aquele que você alimentou mais, esse vai vencer a batalha no final do dia. Então, no final do dia, você vai ter uma concepção na sua mente. Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Isso é sinal que o lobo negro venceu. Mas, quando no final do dia, muitas das vezes, a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente dá graças a Deus por tudo que aconteceu no dia, isso é sinal que a gente conservou a nossa comunhão. Ou seja, a gente alimentou o lobo branco. É a carne e o espírito. Não podem andar juntos. E para que você conheça o Espírito Santo, é necessário ter um relacionamento com Ele. Ele é o Consolador amado. Cristo nos enviou Ele. Então, fortifique, fortaleça seu relacionamento, para que você possa começar bem e terminar bem. Porque muitos homens começaram bem, mas terminaram mal.
né? É verdade. Mas, graças a Deus, muitos começaram bem e também terminaram bem. Graças a Deus. Pastor Rafael? O conselho que eu dou para o novo convertido, ele tem uma vida moderada, né? Em qual sentido, pastor? Primeiro, você já citou aqui duas características, né? A primeira característica é a palavra, né? A palavra de Deus, ela, o salmista vai dizer, Salmo 119, versículo 105, o salmista vai dizer que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? E a segunda característica é a oração. A oração é fundamental. A oração, ela vai te levar para níveis espirituais tão profundo que você vai compartilhar. O pai vai compartilhar para o filho o secreto. Verdade. A oração é algo que Deus ele compartilhou com a igreja, que não compartilha com ninguém no mundo. Que ele vai dizer assim, ó, o que eu dei a vocês, o mundo não pode receber. Né? Então é uma intimidade. E essa intimidade vai muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Então a oração é uma intimidade no secreto, é revelar o coração do pai para o filho. É a intimidade, é a entrega. Você vê todos os homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, eles tiveram uma vida de oração. Né? Adão estava no jardim do Éden, ele tinha comunicação na oração, relacionamento. Então, o novo convertido cria um relacionamento com Deus. Marque um horário para você ter a sós com Deus, um relacionamento durante o dia, um devocional, onde você vai separar ali meia hora ou 10 minutos, vai começando. Se você não tem tempo, começa 10 minutos. Isso. Né? Você bota um louvor de adoração ali, que você se identifica mais. Coloca ali um fundo musical ali, uma música, um louvor, e você começa ali a se quebrantar, a ter uma vida de entrega. Uma vida de entrega. Porque não adianta você orar e ler a palavra e você não ter uma vida de entrega. Você tem que se entregar. Né? Se entregar como, pastor? É quando você está na conexão da oração, da adoração, e aí entra outro requisito, né? Da entrega e adoração. Você tem que adorar. Isso. Você tem que adorar. Você tem que ter uma vida disciplinada. Você tem que marcar um horário para você acordar, um horário para você dormir, você marcar pontual aquilo que você marcou com Deus. Porque nós marcamos pontos com pessoas do mundo, né, no trabalho. Se a gente não cumprir o horário de chegada, de saída, o funcionário vai bater e vai-se embora. O patrão vai expulsar ele da empresa, né? Mas Deus é diferente. Deus, a porta de entrada do céu está disponível direto, né? Basta nós só buscar o que o Senhor já prometeu para nós. Então nós temos que ter uma vida disciplinada, temos que ter uma vida de seriedade, tem que levar a sério. Tem pessoas que não levam a sério que Deus chamou ele. Né? E desde novo convertido, as promessas vão vir desde novo convertido. E aí o que eu digo, que você tenha uma vida de jejum. Não é só você orar. Não é só você ler a Bíblia. Não é só você se entregar. Não é só você adorar. Você tem que ter uma vida de jejum. Porque o jejum, ele vai tirar o nosso orgulho, vai tirar a nossa vontade. E nossa vontade não tem que prevalecer. Nossa vontade já caiu por terra, não tem que prevalecer a vontade de Deus sobre nossas vidas. Né? Então esse é o conselho que eu dou. Para que a vontade de Deus, ela prevaleça sobre nossas vidas. Vida de jejum, vida de oração, vida de quebrantamento, vida de adoração, vida de entrega e vida de meditação. Que você vai ler a palavra, você tem que meditar nela. É aquilo que o próprio Deus diz para Josué, né? Medita nela dia e noite, para que seja uma árvore plantada junto a ribeiro de água, nos livros de Salmo, capítulo 1, livro de Salmo. Então, quando o crente ele medita na palavra, ele está desfrutando do que Deus tem para ele, né? Quando eu oro, estou falando com Deus. E quando eu leio a palavra, Deus está falando comigo. Então, esse é o relacionamento que nós temos que criar. Né? Para que Deus possa operar nossas vidas, nós temos que ter esse é primordial esse ensinamento, primeiro passo. É o alfabeto do crente, é o iniciamento do crente, esse tipo de busca.
Aí hoje em dia as pessoas elas ficam perdidas. Como é que eu busco a Deus? Como é que eu tenho uma vida de busca, de oração? Porque você perdeu a essência lá atrás. Verdade. Né? Mas nós aprendemos dessa forma, né? Vida de consagração, né? Verdade. Onde tinha as irmãs, eu digo mesmo na igreja onde eu congreguei, Assembleia de Deus Bela Vista, as irmãs, 8 horas da manhã, estavam na consagração, mano. Consagração, adorando. Interessante e um ponto forte que a gente tem que realçar é que o novo convertido ele nunca pode perder a humildade, né? Muitas das vezes o pastor falando assim que a gente aprendeu, graças a Deus, foi bem ensinado acerca de consagração, acerca de oração, de jejum, né, de consagração, de palavra também, né? Porque o que mata muitos pregadores hoje em dia, não falo só pregadores, muitos cristãos que tem alguns anos, né, de carreira com Cristo, é ele achar que sabe demais, né? Mas quando a gente observa ali o capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, vem ter comigo depressa, já fui entregue por sacrifício de libação. E Timóteo, eu quero te fazer um pedido, quando tu vier, passa lá em Troade, na casa de Carpo, pega a capa que eu deixei lá e não se esqueça de trazer os meus pergaminhos. Até perto da morte, Paulo entendeu que ele não sabia de tudo, que ele precisava meditar e aprender mais um pouco, né? E tem muitos que acham que sabe demais. Paulo era humilde, Paulo orava, Paulo jejuava, Paulo tinha uma vida de meditação, né, na palavra. Paulo não se esqueceu das suas origens, mesmo depois de velho, né? Nero estava ali incendiando Roma, né? Nero estava matando os cristãos da igreja primitiva, né? Mas Paulo não perdeu a humildade e não perdeu o foco. E o que acontece, sabe, o que é faltando, que nós estamos falando de consagração. O novo convertido, ele tem que passar por tudo que eu falei lá atrás, em questão de meditação, de adoração, de entrega, de devocional, né? Que o próprio devocional, ele já está entrando na consagração pela manhã, né? Então, se não buscar, se nós não tiver esse hábito, não é só o novo convertido, mas é o dever de todo cristão. Todo cristão. Porque se ele abandonar esse ensinamento, né? Ele vai ficar perdido, vulnerável. Ele fica perdido, ele fica sem direção. Eu aprendi dessa forma, né? Eu aprendi dessa forma quando eu aceitei Jesus como Salvador. As irmãs lá na igreja da Assembleia de Deus Bela Vista, elas oravam, né? Era tudo unidas, né? De manhã cedo estava lá as irmãs. A minha alma lava, Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Então isso, irmão, fica marcado na alma da gente, na vida da gente. Então esse é o aprendizado de um novo convertido, de um crente, que ele, se ele levar para o resto da vida dele, esse discipulado, esse aprendizado que ele trouxe desde o começo da fé dele, ele vai ser um crente avivado, verdade. Vai ser um crente cheio do Espírito de Deus. E o crente, quando ele tem essa vida avivada, ativada, ele passa a receber a revelação de Deus. Eu digo porque nós participávamos da consagração, e da consagração nós emendava para o clamor do meu dia. A consagração era de 8 às 9. E de 9 até meio dia nós estávamos orando. Os jovens na igreja. 3 horas de oração. Orando, buscando. Sempre incentivando os jovens, os adolescentes. No meu dia, sempre estava lá um irmão de oração, que era referência, né? Que orava, que busca. E orava até de meio dia até 3, 4 horas da tarde. E tinha aquela batalha espiritual, libertação, batismo com o Espírito Santo, palavra. E Deus manifestava assim de uma forma poderosa. Porque tinha entrega, né? Tinha busca, tinha fome, tinha sede. Hoje em dia o que acontece? Hoje em dia o pessoal vem para a igreja, já fica na expectativa de acabar o culto. Já chega atrasado no culto. Perderam o foco. Né? Já chega atrasado no culto e já quer que o culto termine.
Automático, né? Como é que recebe de Deus? Não recebe, né? É igual um operário, eles só vai bater o ponto, cumprir só aqui no meio e vai embora. Não tem prazer, não tem prazer, porque quando o crente ele perde o prazer nas coisas de Deus, Mais sério. o próprio livro de Salmo vai dizer que nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, né? E na lei do Senhor meditar dia e noite. Então, é o que eu deixo para o cristão, para o novo convertido, é que ele venha amar as coisas de Deus. Está sem direção, está sem foco, começa a voltar os costumes que você deixou para trás, né? Voltar a buscar a presença de Deus na oração, na consagração, ter uma vida de entrega, ter uma vida de quebrantamento. E não é feio chorar, não tem que chorar mesmo. Né? Onde eu vou, eu levo meu lençozinho e Deus começa a operar, eu começo a chorar. Eu me enxugo, meu rosto, meus olhos. E quem me conhece, depois esse vídeo aqui, esse podcast vai estar, né, para várias pessoas, vai estar ouvindo. E quem sabe, quem conhece a minha pessoa e sabe o porquê que eu estou falando isso, da comunhão, do relacionamento que temos de buscar Deus. Nós levamos as coisas de Deus a sério, né? Então o que eu deixo para a vossa vida é isso. Nós temos que ter seriedade e compromisso, buscar o Senhor, como diz Isaías, né? Quando se pode achar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E se você quer acompanhar o nosso programa, aqui, podcast aqui, também tem as redes sociais do Ministério, né? No Instagram, né, pastor? Isso. No Instagram tá a Comunidade Cristã Deus Conosco. E no Facebook também, Comunidade Cristã Deus Conosco. Qual o endereço daqui do Ministério? Quadra 14, lote 1, Jardim Esmeralda, aqui na Barragem 4. No Instagram tem o seu contato, no caso, se alguém quiser lhe agendar para pregar? O 61 9370 5747. Obreiro Thailson? Meu Instagram é tadias.tailson, que é minha rede social assim que eu costumo mais utilizar. Número para contato é 619-9450-7921. Pode estar mandando oi, uma mensagem que eu mesmo vou estar respondendo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos encerrar aqui com uma oração com o pastor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito durante, meu Pai, desta entrevista, Senhor, de momento, Pai, de compartilhar a nossa fé, Senhor, para os ouvintes. Eu te peço nesse momento que o Senhor possa visitar, Senhor, a nossa vida que aqui está, o ouvinte que está ouvindo, Pai, meu Deus querido, que o Senhor possa visitar na sua casa, o Senhor possa fortificar, o Senhor possa dar direcionamento, Senhor da glória, o Senhor possa desfazer todo o mal na vida de cada pessoa, Pai, neste momento, nessa hora, o Senhor possa visitar, dando cura, manifestando a tua graça, para a glória do teu nome, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi mais um podcast aqui, diretamente aqui com o pastor Rafael e o obreiro Thailson. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória.